Olá, mais constantes e cada vez mais sofisticados, os cybercrimes causam incontáveis prejuízos às empresas e a nós, população em geral. De acordo com dados não oficiais, apenas no ano passado, as perdas globais podem ter ultrapassado aí os 6 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, é 3 vezes o produto interno bruto do Brasil. Segundo os especialistas, esse tipo de crime deve se aperfeiçoar ainda mais com o tempo e, com isso, vai ser obrigatório gastar cada vez mais para se proteger dos ataques. E o Brasil tem sido um dos principais alvos no mundo, já que é o 5º no ranking desse tipo de ação criminosa. Além dos prejuízos e vazamentos de dados, quando se trata de cyberbullying, o Brasil é o 2º país com mais casos contra crianças e adolescentes. Além disso, 63% das denúncias de crimes virtuais são relacionadas a discursos de ódio e o racismo corresponde a quase 1/3 dos conteúdos denunciados. Mais de 2/3 das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. São muitos números e relatos de um crime cada vez mais comum. Por isso, a gente recebe hoje aqui no Cena Pública a diretora do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor de Fortaleza, o PROCON, a Eneilândia Rabelo, e o diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará, delegado Edvando França, a quem já começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. Como eu comecei dizendo, são tantos números, são tantos casos que a gente fica meio perdido. Vou começar aqui com a Eneilândia. O que é mais comum de denúncia, por exemplo, aqui no PROCON Fortaleza? Cristian, nesse período de pandemia, a gente observou que cresceu muito as reclamações no órgão de defesa do consumidor com relação a problemas relacionados a essas questões da internet. Compras pela internet. Compras pela internet, né? Cobrança indevida de valores que o consumidor não reconhece. Falsificação de dados, né? E aí faz uma compra no cartão de crédito que o consumidor identifica que não foi ele que realizou aquela compra. Então, isso tem crescido muito nesse período, principalmente agora depois, né? Nesse momento agora de pandemia. Então, a gente muito mais em casa, pedindo muito serviço em casa, né? Com certeza. Então, as compras online, né? Que é o e-commerce que a gente fala, aumentou bastante nesse período de pandemia, com as pessoas em casa, nesse momento de restrição. Então, elas começaram a fazer mais essas compras virtuais. E aí, claro, usando mais o cartão de crédito, né? A gente sabe que é mais fácil aí ter essa roubo de dados, né? De informações dos consumidores e, consequentemente, levando aí a algumas questões de crime também. Os nossos dados, doutor, eles estão mais disponíveis nas redes sociais, por exemplo? O Pix, para muita gente, é o CPF, que eu já não acho muito seguro, por exemplo. A gente, assim, como a Neilane falou, a questão da pandemia, ela trouxe para a gente um grande boom nos crimes cibernéticos, né? Os crimes de estelionato, fraude, eles sempre ocorreram na sociedade, né? Desde a época antiga. E atualmente a gente via muito há 5, 10, 15 anos atrás, era aquele golpe do Balu, daquele golpe que acontecia na rua, né? Que enganavam uma pessoa na rua, fingiam alguma situação. Isso migrou para o crime cibernético, para a fraude cibernética. Os dois continuam, né? Continua, mas diminuiu muito aquele crime na rua, porque ele é mais complexo, ele exige mais. E a gente tem mais conhecimento. Tem mais conhecimento, dia, né? E é mais fácil você praticar um crime pela rede mundial de computadores. Eu sou um aficionado pela internet, pela tecnologia, e eu sei que isso daqueles que não desligam o telefone. Não desligo o telefone, mas eu sei que é uma coisa muito boa para a sociedade, mas, por outro lado, precisa de conhecimento. A sociedade precisa conhecer aquele instrumento. Então, é muito importante que a gente ensine as pessoas o que é que elas têm que fazer para evitar cair nesse tipo de golpe. O que é ensinar? Ensinar, existem alguns mecanismos para você evitar cair no golpe, né? Por exemplo, verificação desses fatores, evitar fazer uma transferência sem antes ligar para o seu parente, ter sempre um e-mail de verificação sem estar vinculado ao seu número telefônico. Algumas situações que eu posso explicar devagarzinho aqui que são bem complexas. E assim, na Polícia Civil a gente vê muito caso que poderia ser evitado com um pouco de conhecimento. E aí nesse aspecto eu peço atenção sempre aos idosos, que são pessoas mais vulneráveis, que não têm tanto conhecimento na tecnologia e que precisa ser ouvido um pouco mais, explicar, conversar, sentar, né? Mostrar a tecnologia, ensinar aquela situação. Você falou do Pix e do vazamento de dados. Houve um grande vazamento de dados em 2020, um enorme vazamento de dados. Hoje, quase todos os nossos dados estão expostos, como telefone, CPF, endereço, nome da mãe, nome do pai. E só com isso, a imensidão de golpes que podem acontecer e que vem acontecendo.
Dá para tirar um cartão de crédito nessa brincadeira É o de aí. menos, né? Ter esses dados na mão, né? É o de menos que acontece. Eu imagino. A gente está sendo bombardeado com muitos casos, eu não sei se vocês acompanham esses canais de streaming, tem o golpe do Tinder e tantos outros, e aí no mundo, né? Parece que a gente realmente tem que ficar antenado. Vocês têm recebido, por exemplo, no balanço, se for comparado 2019 e 2020 e 2021 lá no Procon, com relação a crimes virtuais, aumentou bastante por conta da pandemia? Vocês têm esses números? Na verdade, Cristo, assim, crimes virtuais, quando existe um crime virtual, a gente sempre orienta o consumidor a abrir o boletim de ocorrência, né? O que a gente recebe no Procon é quando você tem uma perda financeira relacionada àquele crime, que aí a gente tenta reverter, né, essa situação para o benefício do consumidor, porque o consumidor ele não pode ser o maior prejudicado nessa relação de consumo. Então, o que é que acontece? Quando existe essa perca financeira, além da gente orientar todos os consumidores que passam por essa situação de crime, de abrir o boletim de ocorrência junto à delegacia para poder investigar essa situação de crime, a gente faz uma audiência também, a gente abre uma reclamação do consumidor daquela perca financeira que ele teve naquele momento e tenta aí resgatar e ver o que realmente aconteceu com a empresa. Geralmente, o que acontece são bancos, né, cartão de crédito. Então, a gente puxa essas empresas para poder ver essa situação, porque a empresa ela tem que dar essa garantia para o consumidor, da segurança dos seus dados, da segurança do seu patrimônio. Então, quando esse tipo de situação acontece, é o que a gente faz lá. A gente tenta reverter essa situação e, claro, defender aí o direito do consumidor para ele não sair nesse prejuízo. A gente lembra muito do Procon quando é época de Black Friday, por exemplo, que lá deve superlotar depois. É mais ou menos o que acontece naquele período, vai pingando o ano todo, doutora? Pinga o ano todo, porque assim, compras virtuais a gente faz constantemente, sim. Compra com cartão de crédito a gente faz constantemente. Então, a gente sempre dá diversas dicas, né, como o próprio delegado aqui já falou, tem muitas dicas que a gente pode estar utilizando para poder prevenir esse tipo de atitude. E são diversas, né? Dependendo da situação que o consumidor for comprar, aí realizar o seu consumo, né? De que tipo de relação. Então, por exemplo, nas compras virtuais, quando você faz compra virtual, que você faz o ano todo, né? Sim. Geralmente, eu, por exemplo, sou também uma adepta aí eu acho que somos três aqui. Dessa questão da compra virtual. Eu compro bastante virtualmente, né? Eu já comprei panela, já comprei, assim, diversas coisas, tudo pela internet. Então, o que é que acontece? Quando você vai comprar pela internet, você primeiro tem que comprar no site da sua confiança e da confiança também da grande maioria da população. Tem que ver se tem lá aquele cadeado, aquela chave de segurança. O cadeado fica lá na tela, aqui na ponta, na ponta em cima, né? Na barra isso superior ou então por exemplo, inferior. Que é um site confiável. Que é mais fácil ser confiável, porque mesmo às vezes pode acontecer de ter o cadeado, mesmo assim não sei, mas é mais fácil ele ser confiável tendo esse cadeado do que não tendo. E aí, além disso, verificar se aquela empresa que está no site, se tem CNPJ, se tem um telefone de contato, o endereço físico, né, o CPF, ou o CNPJ ou CPF também da pessoa. Por quê? Porque se você tiver algum problema, saber quem é que você pode ali estar contactando, né, da empresa para poder resolver o seu problema. Porque a gente sempre orienta que, inicialmente, quando o consumidor tem algum problema nessa relação de consumo, ele busca inicialmente a empresa para resolver e depois procure aí o órgão de defesa do consumidor. Agora, claro, se essa empresa for uma empresa clandestina, vai ficar bem complicado. Então, esses dados, eles trazem uma maior segurança para você saber que você está realmente comprando em um local confiável. Verificar também na internet se aquele site, ele não já tem reclamações, né? Porque às vezes quando você cai no golpe, geralmente a pessoa começa a compartilhar. Tem sites, né, que informam quais são os locais. Nas redes sociais também. Nas redes sociais, as pessoas divulgam muito isso. Então, investigue antes aquele site que você está fazendo aquela compra para realmente saber que está comprando num local seguro. Para depois não ter aí a decepção, né? Sim. De ser enganado. Tem um ranking que a gente sempre acompanha, geralmente são bancos, prestadoras de serviço de energia telefônica e elétrica. A gente vai divulgar, a gente tem sempre esse ranking de reclamações, a gente vai divulgar agora, já é uma tradição do Procon divulgar no mês de maio.
Então, a gente Não vai saberemos. divulgar. Mas geralmente bancos, operadoras de telefonia, né? Concessionário de água, de energia, os próprios bancos, financeiras, sempre estão aí nesse ranking de reclamações no PROCON. Menos queridos dos consumidores. Delegado, a gente tem uma lei que garante uma delegacia contra crimes cibernéticos, se eu não me engano é isso, ela foi sancionada em 2020 pelo governador Camilo Santana. A que pé está isso? Seguinte, a lei foi criada, a gente tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos criada por lei e falta apenas a regulamentação e a implementação dessa delegacia. Nesse período que está acontecendo, e provavelmente vai acontecer em julho desse ano, o consumidor, a vítima, não está desamparada. Sim. Deixando claro, a Polícia Civil ela tem todo o mecanismo de investigação através dos distritos policiais, através das delegacias municipais, através das delegacias regionais do interior. Então, continua a investigação de crimes cibernéticos e continuam sendo presas pessoas por cometimento de crimes cibernéticos. Apenas não há uma delegacia ainda, nesse período. Estrutura física. Estrutura física especializada para isso. Paralelo a isso, a gente tem treinamentos periódicos pela Academia de Polícia, que a gente ensina a Polícia Civil a investigar esse tipo de crime, porque quer queira ou quer não, é um crime novo que necessita de uma investigação um pouquinho mais técnica. É muito diferente você investigar um furto cometido no estabelecimento comercial, de um furto cometido mediante fraude pela internet. São totalmente diferentes e demandam uma expertise um pouquinho maior. Mas a Polícia Civil, ela ensina isso. Assim, o Departamento de Inteligência, onde eu estou como diretor, ele dá esse conhecimento para delegados, inspetores e escrivães para que a gente faça esse tipo de investigação. Nesse período, não tenha dúvida, diversos criminosos que cometem crimes cibernéticos foram presos. Paralelo a isso, a gente sempre pensa na estrutura da Polícia Civil como um todo, né? Então, vou dar um exemplo, até a DRACO, que é uma Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, ela tem um conhecimento cibernético, ela precisa ter. E especialmente nesse caso, a Delegacia de Defraudações, que nos casos com mais de 40 salários mínimos, vai para a Delegacia de Defraudações, são grandes fraudes, e ele também tem que ter esse tipo de conhecimento. Então, deixando claro que, apesar de não existir fisicamente a estrutura ainda da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que vai acontecer em julho desse ano, agosto desse ano, provavelmente, a gente tem sim esse tipo de investigação em andamento na Polícia Civil. Mas a pergunta o consumidor que está em casa teve cartão clonado. Pronto, procure imediatamente uma delegacia de polícia. Qualquer delegacia perto de casa? É a delegacia da sua circunscrição. Provavelmente é a delegacia mais próxima da sua casa. Procura a delegacia de polícia, faça um registro dessa ocorrência, faça um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência vai ser convertido em um inquérito policial e vão ser adotadas medidas pelo delegado de polícia para avançar na investigação. A dica é, quanto mais rápido, melhor, porque hoje tudo é muito mutável. Sim. Tudo voa. Então, se você demora um mês, as provas que tem relacionadas àquele crime cibernético, elas já exauriram. Porque a pessoa que cometeu aquele crime, ela já conseguiu se livrar de tudo aquilo que pode deixar um rastro. Então, sempre procure um delegado de polícia, uma delegacia de polícia o mais rápido possível, a mais perto da sua casa. Se você está no interior, a delegacia da sua cidade, ela tem expertise para isso. Agora, é curioso eu falar o mais rápido possível, eu não sei se a Neilândia vai concordar comigo. Eu já fui vítima de cartão clonado e a própria operadora me orientou a procurar em até 7 dias, porque as compras não seriam computadas até essa data. Então, eu teria até 7 dias para fazer a reclamação formal. Vai contra isso, mais ou menos, o senhor está dizendo. Não, é imediato. O consumidor ele pode abrir sua reclamação. Deve, né? Deve, inclusive, né? Até porque quanto antes é o contrário, né? Quanto antes, melhor. Então, ele pode abrir sua reclamação a qualquer momento. Ele viu que seu direito está sendo ali, né, lesado, ele deve procurar, com certeza, um órgão de defesa do consumidor para garantir aí, né, os seus direitos. Claro que nessa situação, né, a gente sabe que não é apenas uma falha que houve simplesmente do cartão, né, da financeira, mas também foi um crime, né, que é uma pessoa por trás pegou os seus dados e realizou, né, talvez compras indevidas com esse cartão clonado. Então, nessa situação, como eu sempre digo, além da delegacia, né, a gente também vai tentar reparar esse dano aí com a própria financeira, a operadora do cartão de crédito. E aí, quanto antes, com certeza, melhor, para a gente poder garantir. Então, faz isso. Já entre em contato com a polícia e entre em contato com o Entre em contato com a gente sempre orienta, Cristi, assim, inicialmente, entre em contato com a operadora.
até para você receber aí um protocolo que realmente buscou, né, seu direito e tudo. Anota ali Anota o aqueles números protocolo, todos. número, não garantiu, que a gente sabe que a grande maioria não vai garantir. É aí, difícil. Aí você vai e abre a reclamação no órgão de defesa do consumidor, que aqui em Fortaleza, a gente tem o Procon Fortaleza para poder atender os nossos consumidores da capital. Então, é interessante que se abra imediatamente, com certeza. Perfeito. Essa questão da clonagem de cartão era muito comum aqui no Ceará. Não sei como é que está hoje em dia, doutor. Deve ter diminuído bastante, né? Os famosos cartõezeiros daqui. Eles querem, eles migraram para outro tipo de atuação, né? Ainda existe muito, mas houve uma migração desse cartãozeiro, que era aquele cara que fazia a clonagem do cartão, porque hoje o banco virtual, por exemplo, ele permite você, por exemplo, abrir contas na sua casa. Então você consegue abrir uma conta na sua casa e consegue crédito abrindo essa conta. Então você consegue dar um golpe. A própria existência do cartão hoje também... É quase que irrelevante. Você paga conta pelo telefone. Telefone, Pix, NFT, tudo você... Assim, a tecnologia ela vai migrando. Então hoje a gente fala em Bitcoin, hoje a gente fala em NFT. Assim, daqui a 5, 10 anos, o golpe que é feito hoje, ele vai estar diferente. Ele vai ter migrado também, né? O cartãozeiro, que era aquele cara que fabricava um cartão, comprava um cartão virgem, fabricava um cartão igual, ele perdeu um pouco, ele ainda tem, claro, mas ele perdeu um pouco a essência, porque é muito mais fácil para o criminoso aplicar uma engenharia social, que é uma forma de enganar uma pessoa e conseguir tirar daquela pessoa os dados que ele precisa. Então, vou dar um exemplo de um golpe que acontece muito aqui. Como houve esse grande vazamento de dados, 2020, eu tenho, por exemplo, telefone, em 2020, eu tenho o telefone de todo mundo. Então, eu consigo ver que um médico ortopedista, por um exemplo aleatório, tá? Um médico ortopedista, eu sei qual é a clínica dele, porque está lá no Google. Ele fornece o telefone dele, ele fornece a clínica dele, ele deixa todos os dados dele à disposição. Então, eu sei o nome dele, e aí, como eu sei o nome dele, eu sei o nome da mãe, eu sei o nome do pai. Sim. Então, eu vejo o telefone da mãe e eu vejo o telefone dele. Então, o que é que eu criminoso, faço? Eu copio a foto dele e vou falar com a mãe dele. Oi, mãe, tudo bem? Troquei de número. Olha como foi. É simples. Não teve muita tecnologia, não. Foi simples. Ele conseguiu apenas, em virtude desse grande vazamento de dados, essas informações foram úteis para o criminoso. Não, eu vou ter que chamar o intervalo, mas foi interessante você falar nisso, porque tem um golpe que muita gente está caindo agora nessa questão do WhatsApp. O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho, mas eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a diretora do Procon Fortaleza, Neilândia Rabelo, e o diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará, delegado Edvando França. Eu interrompi o senhor antes da gente ir para o intervalo, porque esse golpe do WhatsApp está pegando muita gente e são pessoas para lá de esclarecidas, dentro da mesma família, às vezes. Vocês têm consciência, então, de que isso está acontecendo com frequência? Claro, e assim, a melhor forma de combater esse crime é o conhecimento. Tá. O posterior é mais complexo, você achar o dinheiro é muito mutável. Como eu falei, os bancos, eles são digitais, então o dinheiro vai para uma conta, vai para outra, transfere, alguém saca lá no interior do Pará. Sim. E você fez aquela transferência, caiu naquele golpe, fica sem ter o que fazer. Então, o principal nesse momento é ensinar para a sociedade para evitar que ela caia nesse tipo de golpe, né? Então, como eu expliquei, existem 2 tipos de golpes no WhatsApp que acontecem muito. É a clonagem e a duplicação. Certo. Sou eu que inventei essa diferença. A nomenclatura. A nomenclatura, porque são diferentes. A duplicação é quando eu pego simplesmente sua foto e duplico seu WhatsApp. Tá. Troco de número e duplico. É muito fácil. Como se criasse um novo WhatsApp. Como se eu criasse um novo WhatsApp. E aí eu vou nos seus familiares, porque eu tenho essa informação, eu criminoso teria essa informação pelo vazamento de dados. Então eu vou lá nos seus familiares e digo, oi mãe, tudo bem? Troquei de número. Esse é meu número. Esse é meu novo número. Esse é meu novo número. Então, e a partir daí ele pede dinheiro, pede transferência. O que é que você pode fazer para evitar cair nesse primeiro golpe? Primeiro, na sua foto do WhatsApp, deixe ela apenas para contatos.
Isso vai Isso evitar... lá no aplicativozinho do cadastro do WhatsApp, aplicativo. configurações, Bacana, privacidade, não tinha pensado fotos, nisso. e aí as fotos, ela normalmente, via de regra, Só vai aparecer para quem está cadastrado como ela já contato. vem de fábrica do WhatsApp já para todo mundo. Tá. Todo mundo vê sua foto. Mas se você faz esse mecanismo, só quem vai ver sua foto é quem está salvo no seu celular. Então, o criminoso que ele vai ter duplicado, ele não vai ter acesso à sua foto. Aí, o que é que ele faz? Ele vai nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, ele vai tentar achar. Foi o que aconteceu comigo. O meu, ele pegou a minha foto, Nossa. não era a minha foto do Porque a senhora é WhatsApp, pessoa porque eu pública fiz também, esse né? bloqueio. Aí ele pegou a minha foto do Facebook, utilizou outro número, que não foi meu, ele não clonou, no meu caso Ele acho que é a duplicou. duplicação, né? Isso. E aí foi falar com meus familiares pedindo dinheiro, né? Conseguiu alguma coisa? Não, porque... Treinado. Não, porque meus familiares achou estranho, né, aquela situação e me ligaram para saber o que é que estava acontecendo, se realmente aquilo era verdade ou não, até porque a gente escuta muito falar nisso, apesar assim que a gente sabe que tem muita gente que, mesmo sabendo, às vezes na hora do impulso ali, sei lá, a Sim. gente quer resolver imediato, que é um Quando familiar pedindo filho ajuda. e mãe acha logo que é sufoco, Mas aí né? foi minha irmã e minha tia, né, que ligaram e pediram essas informações no WhatsApp. Era muita quantia? Não recordo bem, Cristian, mas Mas não, era menos eles de R$2.000. começam com mil e pouquinho. Era menos de R$2.000. E deixando claro que nesse golpe da duplicação, o criminoso ele não tem muito acesso às suas informações. Então, ele teoricamente não sabe quem são seus amigos, ele teoricamente não sabe muito sobre sua vida, porque ele apenas pegou sua foto do WhatsApp e foi atrás da sua mãe. Normalmente, ele acontece nos seus familiares, normalmente não, sempre, nessa duplicação. Porque a gente cadastra o número da mãe como mãe, obviamente. Não é nem número, né? É nome, é CPF. Você cadastrou seu celular no seu nome. Pronto. E a partir daí eu vou atrás do nome da sua mãe. Eu vou atrás do nome da sua mãe, porque eu tenho o criminoso ele tem acesso a isso. Então ele vê que é o nome da sua mãe e ele vê o telefone que a sua mãe cadastrou como sendo dela. E do pai, e do filho, e da filha, e então do tio. nem adiantaria eu botar outro nome qualquer para a mãe, porque ele vai pelo número que está cadastrado. Ele não tem acesso à sua agenda. Ele não tem acesso à sua agenda. Nesse golpe da duplicação. Então, para evitar esse golpe da duplicação, teoricamente você não tem muito o que fazer. Uma pessoa vai lá, faz e como é que você vai evitar? Troque a foto, deixa a foto apenas para os seus contatos e converse com seus familiares mais próximos. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, filho. Pronto. Aí você vai diminuir muito a chance de você cair nesse golpe da duplicação. O outro golpe é a clonagem. Nesse golpe da clonagem, há um roubo do seu WhatsApp, da sua conta. Você há um perde, roubo. tá. Esse golpe, ele demanda da vítima uma conduta ativa. Normalmente, eu vou dizer um caso que acontece muito, um exemplo, mas vamos lá. Eu, consumidor, comprei um produto numa loja de eletrodomésticos e o produto deu defeito. E eu fiquei insatisfeito. Eu fui lá nas redes sociais daquela loja de eletrodomésticos e fiz uma reclamação. Tem uma postagem lá e eu fiz uma reclamação. Eu comprei uma panela de pressão e a panela de pressão não pega pressão. Eu estou indignado, na expectativa de que a empresa entre em contato. E a empresa, pode ser que ela entre em contato e não, mas o criminoso, ele já está perspicaz em relação a isso. Então já há um perfil muito parecido com o original, que ele coloca, por exemplo, assessoria, loja de eletrodomésticos. E ele entra em contato com a vítima. Ele vê o comentário e diz: olá, tudo bem? Vimos que você fez uma postagem, lamentamos muito o ocorrido. Peço desculpas. Esse eu não conhecia. Mas isso acontece demais. Conhecia? Peço desculpas pelo que aconteceu. E nós estamos lhe dando um voucher no valor de R$400 para você comprar os produtos do nosso estabelecimento. Gente, é bom demais para ser verdade também. É bom demais. E aí eu só peço que você confirme alguns dados. Estamos enviando para você um código de verificação. Você pode, por favor, nos informar? Pronto. A partir desse momento que você cede, aí eu falo que tem que ter uma conduta ativa da vítima, você cede aquele código de verificação, eles tomam o seu WhatsApp, o seu Telegram, por exemplo, ou o seu próprio Instagram. Isso está acontecendo muito no Instagram. Sim, muito. As pessoas estão vendendo a casa toda. Isso, exato. E aí, a partir disso, eles vão aplicar o golpe em si. Porque isso aqui é um preparatório da fraude financeira. Quando eles tomam o seu Instagram, o seu WhatsApp, eles fizeram o primeiro passo. Qual o segundo passo? O segundo passo se ele tomou o seu Instagram, ele vai colocar para vender produtos que não existem. Ele vai, se ele tomou o seu WhatsApp, e aí, nesse caso, ele pode sim ter acesso à sua agenda de contatos, algumas conversas pretéritas, ele pode ter tido acesso. E aí é um pouco mais complexo, porque aí ele tem um conhecimento melhor sobre você. Então ele sabe quem é seu amigo, quem é sua esposa. Ele é pior do que o outro caso. Mas como eu disse, demanda uma atitude ativa
da vítima. Nesse caso, qual é a principal atitude? Nunca forneça o código de verificação para ninguém. Pronto. Nunca forneça aquele códigozinho que você recebe via SMS para qualquer pessoa pela rede mundial de computadores. Pronto. A partir do momento que você não fornece, não tem como ele ter acesso. E a segunda forma, que é a principal, é sempre ter uma verificação de 2 fatores no seu aplicativo Sim. ou no seu Instagram. O que é a verificação de 2 fatores? Que a gente não tem paciência, mas é extremamente necessário. O que é a verificação de 2 fatores? Ela é apenas uma senha. Você coloca uma senha no seu aplicativo e evita com que haja um roubo daqueles dados. Porque por mais que ele tenha acesso ao código, ele vai pedir a senha. Aí você teria que fornecer a senha. E aí já é uma coisa mais complexa. Agora, acontece... Inclusive, Cristian, essa senha eu não tinha no meu. Colocou. E depois que eu caí nesse golpe, né, da duplicação, eu coloquei para manter essa maior segurança, né? Apesar de não ter sido clonado, foi duplicado, mas eu já pensei, não, já vou me prevenir aqui com relação à clonagem, porque já duplicaram, daqui a pouco vem a clonagem. E tem gente, eu pelo menos conheço pessoas que criam senhas aleatórias, o nome do meu cachorro, sei lá. Funciona, gente. Cada um cria o seu método, né? Mas porque muitas vezes você tem a ideia de ligar para a pessoa, às vezes a pessoa não está disponível também. Está no trânsito, enfim, não pode atender. É importante. E aí usam geralmente esse artifício de que é uma emergência, que precisa dessa quantia. Mas é engraçado, é sempre esse valor, entre R$1.000 e R$2.000. Eles não têm valor preciso, mas é um valor quebrado e geralmente é para pagar uma conta agora. E aí, Cristian, também para aproveitar, né, a fala aí do delegado, a gente aproveita assim para reforçar o cuidado com essas compras via Instagram. Porque quando você tem algum problema de cartão clonado, a gente consegue identificar a empresa, né, o banco. Mas quando você compra de Instagram, onde é que a gente vai identificar ali aquela pessoa que está ali vendendo algum produto? Então, às vezes, a gente recebe também reclamações que as pessoas compram, depois verificam que foi um golpe e para a gente fica difícil identificar realmente exigir, né, esse seu direito, porque você comprou de Facebook, de um perfil que era falso, um fake. Se a pessoa fechar o perfil, por exemplo, dá para identificar? Dá, mas é complicado. Dá para identificar, mas como eu disse, tem que ser tudo muito rápido. Tem que ser tudo muito rápido, porque a gente tem que pedir uma preservação daquele perfil. E assim, tem que ser rápido. E tem gente que acha que fica com vergonha também, espera um pouco para fazer essa denúncia, né? E aí, eu ficaria, não vou mentir. Nesse aspecto, a gente se acha esclarecido. Nesse aspecto é importante falar, não fique com vergonha. Não, pois é. Não fique. A vítima, ela se sente muito culpada. Mas imagina, ela se sente muito culpada, porque ela diz, poxa, porque a fraude, ela não acontece com ela. Vou dar um exemplo. Eu caí nesse golpe da clonagem e eu cedi o código de verificação, tomaram meu Instagram, colocaram para vender produtos no meu Instagram e uma pessoa comprou indevidamente. A fraude não aconteceu comigo que perdi o Instagram. A fraude aconteceu com a pessoa que comprou. Sim, claro. E aí você fica mal. Não fique mal, você foi vítima. Né? Agora, é por isso que eu digo, é sempre importante o conhecimento. É sempre importante ensinar, conversar. Isso tem que ser muito difundido para a sociedade. Então é importante palestras, é importante demais o DECOM, o PROCON, a Polícia Civil. A gente precisa ensinar para a sociedade como que evita cair nesse tipo de golpe. Tem outra coisa que eu vejo bastante, esse negócio de internet é muito curioso. Você faz uma busca de um sapato, aí chove anúncio de sapato depois na sua página ali. E o mais curioso é que o mesmo sapato, ele aparece lá, R$300, e do lado tem um por 120. Gente, é bom demais também para ser verdade. E muita gente acaba comprando por esse preço mais barato, que não tem nada daquilo que você falou, de ter CNPJ, número de contato. Está na cara que é golpe. É um risco bem maior. Quando você não tem a identificação da empresa, é bem maior o risco de ser golpe. Então, assim, sempre desconfia. Quando o valor está muito atrativo ou que estão oferecendo qualquer valor para a pessoa receber, sempre desconfie, porque isso realmente pode ser golpe. Inclusive, Cristian, assim, essas compras na internet, uma dica que a gente sempre dá, o PROCON sempre dá, é você criar o cartão virtual para você comprar. As operadoras, elas disponibilizam esse serviço, hoje em dia, assim, a gente tem essa estratégia, né, de você criar o cartão virtual. E outra coisa também interessante, assim, claro que se for o mesmo preço, né, não tiver nenhum benefício maior para o consumidor, o interessante é que ele parcele também. Eu vou lhe dizer por quê. Porque se for um golpe, é mais fácil a gente conseguir ressarcir aquele valor do que foi parcelado. E quando você paga de uma vez, por exemplo, fica mais complicado porque já aconteceu. Então, assim, quando você for fazer compra pela internet, geralmente o interessante é você fazer a compra pelo cartão
E se, claro, não tiver nenhum benefício, for o mesmo valor, parcelar. Porque se você tiver um risco de cair num golpe, o seu prejuízo vai ser menor. E aí ter cuidado também com a questão de boletos, né? Porque às vezes é gerado um boleto, aquele boleto quando você vai pagar, acontece muito. Que a gente já pede o boleto achando que é mais seguro. Não, boleto aqui não vai ter meus dados, mas o boleto pode ser um golpe também. Mas o boleto também pode ser um golpe. E aí é interessante. Claro, o primeiro passo é sempre verificar se aquele local que você está fazendo a compra é seguro. Identificar se aquele site, né, não já foi reclamado, se realmente não tem assim diversos problemas com relação a ele, verificar se tem a segurança. Então, assim, viu que aquele site é confiável, aí você vai fazer a compra. A compra por boleto, às vezes, também pode ser um golpe, porque às vezes a informação do CNPJ que está ali é de uma empresa clandestina, não é uma empresa que existe. Então, isso também nos traz preocupação. Então, assim, nessa situação, é importante, assim, uma dica que a gente dá é realmente comprar no cartão de crédito e parcelado. Porque se caso você venha cair no golpe, se for, é mais fácil você ter, você ter um prejuízo menor nessa situação. Agora, claro, às vezes tem uma vantagem de você comprar no boleto, porque dá um desconto. Né? Aí a pessoa opta por ter esse desconto e aí, claro, se não for o golpe, vai valer a pena. Mas aí, se for o golpe, tem esse risco aí. Tem serviços que a gente, enquanto consumidor, fica até cansado para tentar conseguir. Por exemplo, comprar uma passagem aérea. Não é fácil. Você tem que botar dados lá o seu, do pagante, enfim. Já vi, doutora, tem só uma coisa, pronto, perdão. Já vi gente que teve cartão clonado e compra de passagem aérea na companhia aérea. Como é que isso pode acontecer? Compra de passagem? O cartão foi clonado e a pessoa o golpista, o criminoso, comprou passagem aérea para outras pessoas. É porque ele roubou os dados, né? Mas, tipo assim, até a gente, para comprar uma passagem aérea, por exemplo, é complicado. E como é incrível a facilidade que eles têm para essas coisas. Eu consigo dizer milhões de casos mais graves do que isso, do criminoso, por telefone, convencer a vítima a se deslocar a pé até o banco, abrir no caixa eletrônico a página de verificação do QR Code, filmar para ele, criminoso, o QR Code, para o criminoso cadastrar o computador do criminoso em outro local e fazer empréstimos no nome daquela vítima. Tudo isso com um nomezinho, engenharia social. Converse, enganar. Boa lá. 99% das vezes isso acontece com quem? Com idosos. Idosos são mais carentes, idosos precisam de atenção. E eu acho que tem vergonha de perguntar também, né? Você que tem um vô, uma avó... Tenha paciência. Tenha paciência, ensine, converse com eles, porque eles são carentes, eles querem ajudar o neto, eles querem ajudar o filho. Então, eles fazem de tudo para dar certo, para conseguir... não, eu vou lhe ajudar, eles têm esse prazer. Por outro lado, eles são mais suscetíveis a isso. E eu consigo dizer que a maioria dos casos desses crimes de grande monta, quando tem muitos valores, tem idosos no meio. Só uma dica em relação a sites também, que é importante que a gente ensina lá, é um pouco mais técnico, mas também é muito importante. Existem muitos sites falsos. Esses sites falsos, a gente chama de phishing. Eles criam um site igual ao site da Magazine Luiza, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se... Não, tranquilo. Mas assim, esse site falso criado, ele é recente. Ele nunca tem muito tempo. Mas existe algum lugar que a gente vê essa data? Existe um lugar que você vê isso. Ele chama Ruiz, que é WHOIS. Se você vai no Google Ruiz, existem vários sites que fazem esse Ruiz. Eles dizem quando foi criado o site, quem é o criador daquele site. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava querendo comprar uma bota tática de polícia. Estava querendo comprar. E é uma coisa que só vende em sites um pouco mais especializados. Eu não consigo achar nesses grandes sites. Então tinha um site lá, botasparatodos.com. Inventei, não existe não. Mas eu vou lá no Ruiz. Eu quero ver de quando esse site foi criado. Por quê? Porque se ele foi criado há uma semana atrás, há um mês atrás, é estranho. Mas o site que eu fui atrás de comprar minha bota tinha pelo menos 5 anos. Eu digo, não, esse site é um pouco mais confiável. Eu já posso talvez dar mais confiança em relação ao cadeado, em relação a outros mecanismos. Eu vou pesquisar no Reclame Aqui, vou pesquisar aquele site em outras situações. Isso acontece muito em leilões. E aí tome cuidado. Leilões virtuais. Leilões virtuais, há muito clonagem de site. Então, o site da empresa de leilões, ele é muito clonado, várias vezes. Então, você que vai comprar num leilão virtual, você vê uma casa por 30 mil reais, uma mansão na beira-mar. É estranho. Verifique no Ruiz. Se você vai fazer um investimento de grande monta, verifique antes, pesquise no Ruiz se aquele site é novo, é recente, se tem um nome do dono no site, aparece o domínio onde ele está hospedado. Tudo isso é importante. Tá? Repete só o site, por favor. Não, porque é um serviço. Não, é um serviço. Ruiz, WHOIS, é um serviço.
Existem vários sites que fazem esse tipo de serviço, tá? O que eu recomendo é o Domain Tools, mas é Ruiz Domain Tools, está no Google. Perfeito. Tá no Google. Olha, O Reclame Aqui é bom porque ele diz esses sites que já foram bastante assim, né, reclamados pela população. Esse site é fácil, isso aqui não funciona, então é legal também pesquisar antes de comprar naquele site, pesquisar o site no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é conhecido também, né? É bom dar uma olhada. O Cena Pública vai para um intervalo novamente. Eu aproveito para te lembrar que nós estamos em novo horário e dia. Agora é quarta-feira, às 10 da noite, tem aquele horário do domingo. Você que não gosta aí de TV no domingo, está cansado daquelas coisas, depois liga aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Eu volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio a diretora do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor de Fortaleza, o PROCON, a Eneilândia Rabelo, e o diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará, o delegado Edvando França. A gente terminou o bloco falando, claro, ainda de golpe cibernético, e aí tem uma coisa muito comum, tanto pelo Instagram, página na internet lá, os erros de português. Quem olhar um pouquinho mais com cuidado consegue identificar que é crime quando vê algum tipo dessa falha desses criminosos. Concordam os dois? Concordo. Sim. Os criminosos, eles sempre deixam uma espécie de rastro, né? Eles nunca, é assim, muito difícil ter um golpe 100%. Então, seja um erro de português, seja uma conta que é vinculada, às vezes, a um amigo, ou às vezes nem é, mas seja um número telefônico que quer que não já passou por tem um relacionamento com aquele criminoso. O erro de português é o que a população em geral vê. Nós da polícia, a gente tem outros mecanismos de identificar. Então, é aí que a gente consegue pegar, né? Agora, os cybercriminosos em si, porque assim, eu consigo distinguir dois tipos de crimes cibernéticos. O crime cibernético em si e o crime cometido no ambiente cibernético. Então, uma fraude, um furto mediante fraude, que é o estelionato, o furto mediante fraude, é um crime que pode ser cometido no ambiente cibernético, mas ele é um crime de furto mediante fraude, ele não é um crime cibernético em si. Mas tem aquele crime cibernético em si, que é, por exemplo, uma invasão de dispositivo eletrônico. Hackearam um sistema da Lojas Americanas, que aconteceu recentemente. Sim. É um crime cibernético em si. Esse criminoso cibernético, ele já é um pouco mais qualificado. Tá. Então, ele adota mecanismos de defesa mais complexos. É um hacker de fato, né? Com certeza, é um hacker de fato. O que não impede a atuação da polícia. A gente consegue prender esses caras, mas demanda tempo e conhecimento. É um pouco mais longo. Mais complicado. E lá no PROCON é comum, por exemplo, o que é que, de site, por exemplo, é comum da pessoa ter feito compra e não chegar ao produto e talvez em parceria com a polícia, quando vocês vão descobrir, era um site, era uma fraude? Acontece muito? Acontece, Cristian. Os consumidores, alguns nos procuram justamente porque fez uma compra virtual pelo site e essa compra não chegou. Agora, claro, a gente sempre orienta também, assim, verificar o prazo que foi dado, porque é importante que o consumidor ele verifique qual é o tempo, né, daquela compra. Porque, por exemplo, tem sites que entregam o produto com 2 dias. Sim. Tem sites que vai entregar com 60 dias. Então, em primeiro lugar, verificar se está dentro do prazo, né? Conforme aquilo que ele prometeu. Ele tem que cumprir aquela oferta que ele anunciou. Agora, verificou que aquele produto não chegou dentro do prazo, conforme a política, né, da empresa, é importante realmente nos procurar para saber, né, o que aconteceu. Verificar com a empresa, né, ligar para a empresa. Por isso que é importante ter um número de contato ou um e-mail, algo da empresa que você consiga ter essa troca de informação. Por isso que desconfie quando um site não tiver um canal de comunicação com a empresa. É um dos passos também para você ter esse cuidado, né? Para ficar de olho. E não verificou, e verificou que realmente extrapolou aí, abriu uma reclamação no órgão de defesa para poder garantir o seu direito, porque a empresa ela tem que cumprir aquela oferta. Se não cumpriu, aí, claro, ou porque está lesando realmente o consumidor, ou porque pode ser um golpe. Aí a gente tem que identificar para saber qual foi a situação. Lembrando também, Cristian, a questão das senhas, né? Eu estava lendo um pouco sobre essa situação. As senhas, a gente geralmente tende a criar a mesma senha para diversos, coisas, né? do dia a dia, Pronto. Data de nascimento. E aí enfim. é melhor você criar diversas senhas realmente, nem que você anote ali no seu caderninho,
porque aí quando você repete a mesma senha, isso se torna mais frágil, o golpista pegar os seus dados. A mesma coisa quando você faz login com o seu Gmail, né, com a conta do Google ou do Facebook. Então, é interessante que você vá fazer realmente o cadastro normal e não fazer o login com aquela, né, com a sua conta que você já existe os seus dados ali, porque aí facilita também o roubo, né, desses seus dados. Eu já recebi muita reclamação desses serviços que a gente costuma utilizar hoje em dia, desses de aplicativo para você se locomover na cidade, aplicativo para entrega de polícia. Vocês têm muito problema com isso lá? A gente recebe alguns casos. Às vezes, o que é que acontece? Clonado. Pronto. É interessante eu reforçar isso aqui. Às vezes, os consumidores não sabem os seus direitos. E às vezes a gente não lê, vamos dizer a verdade. Pronto. Você clica lá nas coisas que não deveria clicar, inclusive para receber e-mail de oferta e fica com raiva depois, mas você autorizou. A gente não lê. Exatamente. Então, assim, por isso que é importante a gente saber quais são os nossos direitos, né? Enquanto estou aí à frente do órgão, tem muita coisa que eu já aprendi também, assim, e o que eu já vi, que a gente realmente vai lendo. E quanto você mais lê, você percebe que tem coisas que ainda você acha que era e não é. Então, o que é que acontece? É importante o consumidor saber dos seus direitos, né? E realmente buscar. Nesse caso que a gente está falando, se teve aí seus dados, né, roubados, né, cartão clonado, essa situação, claro, procurar sempre a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, mas se tiver uma empresa, a empresa, né, o cartão de crédito, a financiadora, os bancos em si, de um modo geral, eles têm que garantir a segurança de dados. Ele tem essa obrigação conforme o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que prestar um serviço de segurança. Então, é importante que o consumidor ele busque também o órgão de defesa para a gente verificar se foi realmente uma falha do banco nesse aspecto. Mas sabe o que é que acontece, diretora? Por exemplo, esses novos bancos digitais, esse serviço de aplicativo, eles nunca têm um call center. No máximo, você vai lá para um chat, que deve ser um robô que responde, então você não tem a quem reclamar. E aí acredito que vão lá para o Procon, querendo que vocês resolvam também, né? E às vezes não é tão simples. Mas a gente consegue, alguns a gente consegue resolver, a gente tem um contato que a empresa tem que ser... a gente tem um contato de comunicação com o órgão de defesa direto que o consumidor não teria. Então, por isso que é importante ele realmente nos procurar para poder garantir o seu direito. Perfeito. A gente foi agora, tem tanta notícia boa, teve FGTS aí, teve esse dinheiro, esses milhões que o brasileiro não pegou nas poupanças, está disponível no banco, e aí haja golpe também envolvendo essas coisas. Sempre que tem uma novidade, tem golpe. O golpista, ele está, como eu falei, ele está esperando a evolução da sociedade, ele acompanha, né? Então, na época das vacinas, no começo das vacinas... Teve com vacina teve também, muito golpe, tentativa clique aqui no link, que você vai ser redirecionado para o site do governo para ver a questão da vacinação, da agendar. Isso aconteceu muito no começo. Agora, em relação a esses valores, também tem. Clique aqui. Na questão do auxílio emergencial, também teve muito golpe. O golpista, ele, como eu falei, é phishing. Ele cria um site igual ao site do governo federal e envia SMS para a pessoa dizendo assim, verifique se... Engraçado, é sempre SMS. Porque assim, o SMS é mais fácil de ser difundido sem o conhecimento de quem está enviando. Só para explicar, o SMS é aquela mensagem de texto que a gente usava quando não tinha Instagram, por exemplo. O SMS, o criminoso, ele contrata um serviço de disparo em massa de SMS. Então, por que ele usa? Porque o número que vai aparecer lá não é o número dele. É um número de 4 dígitos, 3473. O número 3473 enviou para você um SMS. E aí tem um site lá. Auxílio Emergencial do Governo Federal. É um link. Clique no link e saiba mais. Essa semana eu recebi um de empréstimo, não que eu não esteja precisando, mas assim, que tinha liberado num banco tal uma quantia muito alta. E um de um emprego, até cheguei a mostrar para você antes da gente começar, que geraria uma renda de R$500 por dia. Os dois têm link lá. Tem link, né? Então, a dica é nunca clique nesses links enviados por SMS. Nunca clique, nunca. O link enviado por SMS, os bancos não enviam, as operadoras de telefonia não enviam, ninguém envia. Então, nunca clique nesse link, tá? Evite clicar. Agora, recomendado quando você precisar de serviço, você procurar diretamente ou a operadora de telefone ou o próprio banco, mas não recebendo isso e agora, clicando lá. Deixa eu comentar um tipo de golpe que acontece muito também e que ele é um pouquinho mais sofisticado. Ligam para a sua casa, ligam para o seu fixo.
Esse golpe ele acontece no telefone fixo. Que já é difícil. Que já é muito difícil. Normalmente quem tem fixo, quem é? Mãe, é o idoso. Vó, e aí já viu, né? Eles ligam por fixo. Eles dizem, aqui é do Banco do Brasil. Você tem um grande valor para receber. Você tem um grande valor para receber. E a pessoa desconfia. Claro. Até o idoso desconfia. Às não. vezes morreu alguém, esqueceu de avisar que tinha um dinheiro Aí na a pessoa, conta. o criminoso que ligou, diz assim, não, faça o seguinte, se você está desconfiado, ligue você para o banco. Pegue seu cartão, atrás tem um númerozinho. Pode ligar. E aí você vê. Tá bom? Pois tá. Tchau, tchau. A vítima desliga o telefone e o criminoso fica na linha. Olha como é fácil. Nossa. Quem lembra do telefone fixo na época, que eu não lembro muito, sabe que não cai a linha se quem ligou Só fica. cai quem ligou, se Só quem cai ligou, se quem ligou desligar. Então aquele idoso pega o telefone, quem está aqui do outro lado faz um som. Qualquer som. Não, som de Sério? faz. E aí a pessoa disca o número que está vendo. E quem está ouvindo só está ouvindo. Tuc, tuc, só que continua com essa pessoa, continua com o criminoso. Quando termina, ela começa. Banco, bom dia. Pronto. A pessoa acha que ligou para o banco. Chegam para mim e dizem, mas eu liguei para o banco. Eu digo, você acha que ligou para o banco, você não ligou. Você ainda estava na mesma ligação de quem fez no começo da ligação. E aí é que há um golpe. Na pior das hipóteses, vai lá no celular e liga do celular. Pronto, aí derruba. Você ligou do seu celular e aí não tem perigo disso acontecer. Não tem perigo, tá? Então, essa é uma modalidade de golpe. Não é muito comum, mas tem muito. E quando tem, os valores são bem maiores. Porque há uma credibilidade. Então, aí, naquele caso que eu falei... Aí o que acontece? Aí eu Vamos digo, dar aí ela diz, ó, continuidade aí. você tem esses valores, verificamos que você tem R$3.000 para receber, você tem que se deslocar até o banco. Ah, tá. E aí há sim como eu falei, a questão da engenharia. Vá no caixa eletrônico, tá vendo esse códigozinho? Tira uma foto, mande para esse e-mail, assessoria@bancobbbb.com.br, por exemplo. Quando manda, o criminoso pega aquele QR Code e cadastra uma máquina nova. Essa máquina nova está cadastrada por aquela pessoa, pela vítima. E aí eu faço empréstimo, muito empréstimo. Faço Pix, transfiro o dinheiro, eu limpo a conta, eu limpo o que tem, faço um rapa. 100 mil, 200 mil. Por que eu tenho essa sensação de que é mais fácil agir de forma errada do que agente cidadão de bem para cadastrar Você trocou o seu telefone celular. Você tem que ir lá no banco, botar no QR Code. É uma novela. É muito difícil. E esse povo consegue com uma facilidade. Consegue, porque eles têm os mecanismos ilegais, eles têm pessoas dentro das operadoras de telefonia, eles têm pessoas dentro dos bancos que conseguem dizer quem tem mais dinheiro e quem não tem, quem é mais suscetível à fraude. Então a gente aprendeu pessoas dentro do operador de telefonia, a gente aprendeu pessoas dentro do banco. Só que o network é muito grande, né? Há muitos contatos. E às vezes é um terceirizado da empresa, recém-contratado, que tem acesso àquelas informações. Tem tudo que precisa, os dados e o conhecimento técnico para poder utilizar ali, né, contra as pessoas. E a gente acreditando, né? Obviamente, para facilitar o dia a dia, tentando ser... Tudo se resolve pelo telefone, não tem jeito. É muito comum. Tudo se compra pelo telefone hoje em dia. Acabou que o telefone parece que virou uma arma também, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Como eu falei, eu sou um adepto... Delegado, o que a gente está pegando, Cristian, hoje também é com relação aos empréstimos, né? Eles pegam os dados dos consumidores, acabam fazendo empréstimos, e esses empréstimos, às vezes, acontece de cair não na conta da própria pessoa, mas na conta deles também. E aí aí é bem mais complicado. Então, está acontecendo isso também. A gente está recebendo algumas reclamações de consumidores nesse sentido. Nesse aspecto é muito importante você falar. No site do Banco Central, você faz um pequeno cadastro e você consegue ver quais são as contas que estão abertas no seu nome. Isso é importante. Isso é muito importante, porque pode ser que tenha uma conta aberta do seu nome num banco digital que você não faz a menor ideia. Né? Então, é muito importante você acessar o site do Banco Central, ver lá, fazer um pequeno cadastro, você não perde 2 minutos. E é um site real, tá? Entre lá no Google Banco Central. Faça o cadastro e você vai ver quais são as contas que você tem abertas. É importante até para você ver se você foi vítima de uma fraude ou para você buscar seus direitos em relação a uma conta que você achava que estava fechada e que ainda está, ainda está cobrando valores para você. Porque do mesmo jeito que é fácil consultar isso que o delegado está falando, é muito fácil abrir uma conta virtual também. E eles mandam, já vi crédito, cartão de crédito chegando com R$25 mil disponível.
Aí, em relação a contas virtuais... É uma quantia considerável. A gente até reclama dos bancos, porque é muito fácil criar uma conta virtual. Muito simples. E o mecanismo de verificação das contas... A gente fez uma grande operação já em relação a algumas contas e alguns bancos, né? A operação na cidade de Itapoca, a gente prendeu muita gente lá que cometia esse tipo de golpe. E a mesma pessoa cadastrou 40, 50 contas virtuais com a mesma foto. Então, o banco ele tem que, quer queira ou quer não, se adotar alguns mecanismos para evitar esse tipo de situação. Ele é responsável, Era a mesma né? foto, ele é responsável. Né? O fato de ter o CPF como Pix pode ser um facilitador? É bom evitar? Não é legal você sair fornecendo o seu CPF até tão fácil. Antigamente, para a gente, CPF era uma coisa super restrita. Não, né? Mas hoje, com esse grande vazamento de dados, eu coloco o seu nome e desculpe o seu CPF. Não é uma grande coisa também, não. Mas eu não recomendo. Eu coloco ou o número do seu telefone, que eu também não recomendo, ou coloca um e-mail que você cria só para Pix. Por exemplo, meu nome é Edvando, então seria edvandopix@gmail.com. O problema do nosso nome é que o povo vai errar nosso nome todas as vezes. Dos três aqui, temos isso em Eu tinha certeza comum. que ia estar errado, né? Acertaram. Aqui acertaram. Eu estou pertinho de encerrar, vou pedir para a diretora dar dicas aí para o pessoal que está assistindo Cena Pública, inclusive de buscar o serviço de vocês lá quando for necessário e tentar evitar cair num golpe, por favor. É importante, Cristian, a gente sempre reforçar que os consumidores, quando fizer alguma compra, né, de um produto ou de um serviço, busque pela internet, que é onde a gente está vendo aí que essa questão dos crimes está aumentando bastante, buscar o que a gente já falou aqui, né, sites confiáveis, fazer várias senhas, não fazer a mesma senha para diversos sites, não utilizar contas de Gmail, de Facebook para poder fazer o login e, claro, né, caiu no golpe, buscar os seus direitos também aí junto ao órgão de defesa do consumidor, porque geralmente bancos, financeiras têm o direito de garantir também a segurança dos dados aí, proteção de dados dos nossos consumidores. Então, os canais de comunicação hoje do Procon Fortaleza, ele pode ser acessado através tanto do virtual, né, no portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. E lá você pode tanto abrir sua reclamação de forma virtual também, como também agendar o atendimento presencial. A gente também disponibiliza o canal, a central de atendimento, que é o telefone 151, para qualquer dúvida, o nosso consumidor também nos procurar e tirar essas dúvidas aí com relação aos seus direitos, que muitas vezes a gente também não sabe. Então, teve algum problema aí com o banco, com dados clonados, além de abrir o boletim de ocorrência, é interessante também que se procure o órgão de defesa do consumidor para a gente conseguir aí conquistar, né, garantir, na verdade, os seus direitos. E não tem que ter vergonha coisa nenhuma. De jeito nenhum. É para isso que a gente está trabalhando, né? Com toda certeza. Diretora. A gente recebe de braços abertos, trabalhamos muito, porque as reclamações na defesa do consumidor são diversas. Imagino. E, nesse caso, com certeza, não é diferente. Imagino. Delegado, queria umas dicas também para o pessoal de casa, por favor. A principal dica é sempre que você for vítima, buscar uma delegacia de polícia imediatamente, não espere. Vá na delegacia, faça o registro da ocorrência, explique para a autoridade policial, que é o delegado, a situação, o que é que aconteceu. Nós temos mecanismos de representação judicial para conseguir identificar os infratores. Paralelo a isso, busque os órgãos de defesa do consumidor, busque ações cíveis para recuperar aquele dinheiro investido. E as dicas para evitar cair em golpes verificação de 2 fatores, evite fazer transferências sem antes conversar com a pessoa, faça uma chamada de vídeo, uma ligação, faça uma pergunta, crie uma senha, faça uma pergunta que só aquela pessoa saiba. Evite esse tipo de coisa, porque a prevenção é a melhor forma de evitar um crime, não tem como, né? Principalmente nessas situações que há a vítima tem que fazer alguma coisa. Então, nunca dê o código de verificação que você recebeu via SMS para ninguém. Tome cuidado com páginas do Instagram não oficiais. As páginas do Instagram, elas têm um selo de verificação oficial. Então, cuidado com essas páginas oficiais. Hoje é o bambambam dos crimes cometidos no ambiente cibernético. É uma página falsa de Instagram, né? Então, todos esses mecanismos, com a tecnologia, tá aumentando o número de crimes, estão aumentando, e a gente precisa que o consumidor, vítima no caso, tenha esse tipo de conhecimento. Sim. Então, é sempre importante ser muito precavido. Fazer um cartão virtual para uma compra específica de um site que você não confia muito. Porque ele só serve para aquela compra, Só para aquela compra e depois ele vai morrer. Consultar no Ruiz aquele site, saber se o site é recente ou não. São vários mecanismos e a gente se coloca à disposição. A Polícia Civil está à disposição
para a sociedade, a gente presta um serviço para a sociedade. Agora a gente está criando a delegacia de crimes cibernéticos até julho, que vai investigar grandes crimes cibernéticos. Essa delegacia, o objetivo dela é investigar grandes crimes, mas essas fraudes elas vão continuar nos distritos e os distritos eles têm condição de investigar também. Perfeito. E vai na minha dica também, os errinhos lá de português. Essa é boa, porque imagina, para criar um site ou um Instagram desses, é uma equipe toda. A pessoa não vai deixar passar um erro de português. Quando é só um golpista, fica muito mais fácil. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença da diretora do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores de Fortaleza, a Eneilândia Rabelo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Christian, por esse momento e a gente divulgar aí, né, os direitos dos nossos consumidores. É sempre importante mesmo. E também o diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará, o delegado Edvando França. Obrigado, doutor. Nada, estou à disposição. Sempre, não esquece que nós estamos em novo dia e horário, todas as quartas-feiras às 10 da noite e aos domingos às 4 da tarde. Obrigado pela sua companhia. Te vejo na próxima semana. Até lá.